Muito bem. No vídeo passado eu parei nesse slide. Agora, então, continuando a parte 2 do assunto taxa de combinação, razão de conexão, tá? Dei um exemplo aqui de hotel, que a razão de conexão até 200% pode ser relativamente bem em hotéis, aceita em hotéis, devido ao que está escrito aqui, né? Existe uma flexibilidade muito grande, uma ocupação que nunca é simultânea, 100%, etc. Bom, no próximo slide, nós vamos falar então do exemplo ruim. Se tem um exemplo bom, temos o exemplo ruim. O exemplo ruim seria o quê? Um call center. Por quê? Todo mundo entra junto, né? Todo mundo liga junto, a carga simultânea é altíssima. Então, o resultado disso aí é baixa diversidade, né? O sistema pode sofrer desconforto térmico, reclamações, perda de desempenho. Nesse cenário de 200%, pode virar um erro de projeto, um problemão. Atenção, mais uma vez, você projetista, a responsabilidade que você tem nesse assunto aqui. Claro, eu entendo, né, como já falei antes, que o instalador também tem, mas a sua eu entendo também que é maior. Mas não é para ficar com medo, simplesmente é um alerta. Profissionalismo acima de tudo, né? O que muda entre os fabricantes nesse assunto? Bom, quando o fabricante quando aceita, né, o que define isso? Cada fabricante define quanto aceitar, né, quanto aceita apostar na simultaneidade, o quão agressivo é o algoritmo, como o sistema prioriza evaporadores, tá? Quanto o compressor consegue modular, né? A que distância, por exemplo, né? Pode ir. Qual a margem térmica aceitável, né? Qual a margem térmica é aceitável? Qual a filosofia de projeto da marca, que a marca adota? São as particularidades de cada fabricante. Alguns são mais conservadores e outros são mais agressivos, tá? O que muita gente às vezes não é que não entende, deixa passar batido. Alta razão de conexão não significa maior capacidade, nem melhor máquina e nem condensadora mais forte. Ao contrário, né? Muitas vezes significa maior tolerância à diversidade, né? Estratégia de projeto específica, flexibilidade comercial, né? Muitas vezes é isso que significa. Não quer dizer que se eu estou com 200%, eu estou com uma condensadora mais forte, tá? Esquece isso porque não é por aí. Nada a ver com isso, tá? Bom, o que tem de mais importante nesse assunto? Vamos lá. Se a fábrica permite uma conexão de até 200%, na verdade ela não está vendendo capacidade extra, logicamente. Ela está vendendo confiança, sim, na baixa capacidade, na baixa simultaneidade do sistema. Essa frase resume praticamente toda a lógica da razão de diversidade no VRF ou VRV da Daikin. Aí uma pergunta aqui, né? Mas por que quando usamos evaporadores, só um exemplo, cassete, por exemplo, tem outros, tá? A razão de conexão é diferente quando usamos, por exemplo, evaporadores de duto. Então vamos lá, a resposta. A razão de conexão no VRF não depende apenas da capacidade nominal em BTU por hora. Ela também depende fortemente do comportamento hidráulico barra frigorífico e térmico da evaporadora dentro do sistema. E aí entra uma diferença enorme. Cassete, raio, piso teto, duto de baixa, média e alta pressão. Tá? A engenharia da fábrica olha o comportamento inteiro do sistema, não somente capacidade individual ou nominal. Tá certo? Guardem isso. Vamos continuar. O principal motivo, vazão de ar e carga real. Então, evaporadoras dutadas, né, que são equipadas com rede de dutos, normalmente possuem maior pressão estática. Precisam, né, ventiladores mais fortes, mais potentes. Movimentam mais ar e atendem áreas maiores. Portanto, trabalham mais próximo da carga real contínua. Ok? Já as unidades aparentes, como cassete, raio, geralmente atendem ambientes menores e, portanto, têm uso mais intermitente. Possuem maior diversidade operacional, costumam modular mais rapidamente, ou seja, um cassete frequentemente opera em carga parcial, já um dutado muitas vezes trabalha mais pesado, como acabei de ler aqui em cima, a carga real contínua, tá certo? Continuando, vamos lá. Dutados costumam ter menor diversidade real. O que é isso? Né? Aqui temos um ponto-chave. Quando você instala a evaporadora dutada, rede de dutos, difusão centralizada, normalmente você está atendendo aqui áreas corporativas, áreas abertas,
ambientes com ocupação contínua. Então, a simultaneidade tende a ser muito maior no caso de dutos, tá certo? Exemplos. Num cassete, imagine aqui 10 salas pequenas, né? Cada um com um cassete, pessoas entram e saem, algumas salas vazias, outras parcialmente ocupadas. O que acontece? Eu tenho uma alta diversidade, esse é o resultado. Já à direita aqui, imagine evaporadores dutados sobre o fogo, por exemplo, uma rede de dutos, né? Num open office, né? Numa clínica, num restaurante, no auditório, em um pavimento corporativo, e muitos outros exemplos, né? O dutado atende uma área inteira. Então, quando liga, né, a carga vem forte, claro, quase constante e pouca diversidade. Esse é o resultado. Então, o fabricante precisa ser o quê? Mais conservador, mais cauteloso nesse caso, tá? Pressão estática, fator importante. Inclusive, pode mudar tudo. Evaporadoras dutadas possuem ventiladores mais robustos, acabei de falar. Quanto maior a pressão estática, maior a potência elétrica do ventilador, maior exigência térmica, maior estabilidade da serpentina necessária, maior demanda contínua de expansão eletrônica. Olha aí, o outro integrante aí que está entrando em jogo, né? Isso deixa o sistema mais sensível quando a condensador está super diversificada, tá certo? Outra coisa aqui que acaba sendo crítico, que é o controle do superaquecimento. Aliás, controle de superaquecimento é o que um VRF, VRV, né? Estou falando resfriamento, faz o tempo todo. Ele, faça chuva, faça sol, é isso que ele vai tentar de todo jeito manter, que é o superaquecimento, dentro de uma faixa que normalmente 5, 5,5 graus Celsius, até 6 no máximo aí, entre todos os fabricantes, tá? Pelo menos é isso que eu tenho aqui até hoje. Então, nas evaporadoras dutadas, o fluxo térmico costuma ser mais constante. A troca térmica é mais agressiva e o retorno de refrigerante precisa ser o quê? Mais estável, mais preciso. Então, o algoritmo do VRF, quando eu digo algoritmo do VRF, é a programação, tá? O microprocessado, a inteligência do VRF, precisa controlar melhor o quê? Olha aí, válvula de expansão eletrônica, superaquecimento, retorno de óleo e capacidade instantânea. Aqui está a razão, ó, por isso que alguns fabricantes, eu coloquei aqui à direita, ó, reduzem o quê? A quantidade máxima de evaporadores, a razão de conexão permitida, comprimento real e equivalente permitidos, às vezes mexem na cota, na altura máxima, na altura entre evaporadores, esse tipo de coisa. Por quê? A preocupação é que atenda bem, né, nesse tipo de caso, né, de evaporadores dutados, por exemplo, que a válvula eletrônica faça a sua função, que cumpra o superaquecimento, que o óleo vá junto com o fluido e retorne, tá certo ou não? Essa o ponto crítico aí, o controle do superaquecimento, tá? Aliás, no sistema VRV-VRF é o que tem de mais importante. E ainda, cassete, né? Principalmente os pequenos, modulam rápido, reduzem a carga rapidamente, estabilizam mais rápido. Cassete, high-wall, assim também, podem perceber. Se você ligar um high-wall numa sala pequena, num instante tem a sala gelada e você passa na frente da máquina, sente o ar frio na sua cara, na sua face, né? Ela é muito mais rápida. Já se for uma área um evaporador dutado, uma área grande, você sente um pouquinho mais devagar. Em compensação, o serviço é mais pesado. É isso que eu estou dizendo aqui. Aqui, ó, o dutado possui maior inércia térmica, justamente o que eu acabo de falar. Demora mais para estabilizar, tá? E exige carga mais constante. Isso afeta diretamente o que? A simultaneidade aceitável. Tá certo? Eu espero que esteja ficando razoavelmente claro até agora. Tem ainda, veja lá, uma questão comercial nisso tudo, claro, né? Pouca gente fala nisso, mas eu vou falar. Os fabricantes sabem que, ó, sistemas dutados normalmente são para aplicações mais críticas. Os clientes corporativos reclamam mais de desconforto que clientes residenciais. Isso é fácil de compreender, né? Em áreas grandes, a perda de capacidade é percebida mais facilmente, justamente, principalmente porque o exemplo aqui de cliente corporativo, né? Ele está trabalhando, né? Não está passeando, não está dormindo. Rapidinho ele sente o desconforto, tá? Então o fabricante faz o quê? Ele tende, pelo menos, a limitar mais, tá? Ser mais conservador para quê? Para evitar reclamação. É isso. A verdade é essa, tá certo? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco o vídeo parte 3 e o término do assunto aqui, razão de conexão. Fiquem comigo, eu agradeço.